Oi, oi, gente, sejam bem-vindas a mais uma Week Class. Week de semana, class de aula, ou seja, são aulas semanais que eu trago para vocês elementos, levanto pontos que são super interessantes vocês saberem para ter uma imagem profissional que vende. E ó, aqui vende muito, tá bom? Eu me chamo Larissa e hoje nós vamos conversar sobre as linhas retas na sua imagem. Não, mas assim, ó, gente, tá incrível, vocês não podem perder, sério, tá demais. Vamos lá começar primeiro para vocês entenderem, gente. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, sobre o corpo humano, sobre como o cérebro funciona, mas de verdade, fica aqui até o final que a tua cabeça vai explodir. Primeiro, as linhas na imagem profissional que vende. É o que a gente vai falar hoje. E do lado esquerdo é a forma que você vê a olho nu. Só que do lado direito é como o seu cérebro vê. Na verdade, o seu cérebro vê assim. Na verdade, é muito mais complexo ainda que isso, tá? Eu tento trazer de uma forma menos difícil para vocês conseguirem entender e assimilar. E aí eu quero contar pra vocês um pouquinho como é que funciona essa nossa parte do cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos olhos é o segundo órgão mais complexo do nosso corpo, depois do cérebro. E, gente, o cérebro é complexo pra caramba, mas é muito incrível. Eu quero explicar pra vocês um pouquinho como é que funciona e vocês vão falar, Lara, o que tem a ver o olho com a imagem profissional que vende? O cérebro tem tudo a ver e a cabeça de vocês vai explodir. Sério, quer dizer, espero que não exploda, mas vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Quando você vê uma imagem, olha que interessante, gente, essa parte não tem muito a ver com a imagem profissional que vende, mas eu acho que seria muito legal vocês saberem, porque eu amo estudar sobre o cérebro, o corpo humano, e quando eu descobri isso, eu fiquei... Eu não sou nenhuma optometrista, não trabalho com nada relacionado à visão, mas eu amei saber disso. E eu acho que seria interessante pra vocês também. Quando a gente olha algo, por exemplo, eu tô olhando um homem, tô olhando uma caneta e olha que interessante, quando os raios de luz, eles se cruzam no nosso olho, a imagem ela é invertida. Então, eu sei que não tem muito a ver com a imagem profissional que vende, mas eu fiquei, uau, eu não sabia que na verdade o meu olho, ele processa as coisas de cabeça para baixo. Achei isso genial, mas vamos lá, o que importa mesmo agora. O que acontece? Quando você vê algo, são neurônios diferentes que eles vão trabalhar, um para identificar a cor, outro para identificar a forma, espessura, estrutura, a sua comunicação não verbal. E quando essas informações elas chegam no nosso cérebro, o cérebro ele processa assim. Porque ele tenta, como eu posso dizer, para vocês entenderem melhor, ele descomplica tudo que ele tá vendo e ele vai deixando tudo em formas geométricas. Por quê? Dependendo do que ele está vendo, ele vai mandar uma mensagem assim: corre, foge, fica, é perigoso, ataca, não, é tranquilo, fica. E tudo isso se dá pelas linhas e formas, ou seja, o nosso cérebro, ele pega tudo que ele vê, ele transforma em linhas e formas e ele manda essa informação para vocês. E sabe o que é mais doido? Toda essa informação que o cérebro ele tá mandando para você, ele não está mandando para sua razão. Tipo, eu acho que eu vou correr. Quando você vê uma imagem assim de primeiro impacto, não, ele manda para suas emoções. Corre, foge, isso dá medo, segurança, fica, ataca. E enfim. E sabe em quanto tempo isso acontece? Em apenas 3 segundos. Tudo isso que eu demorei aqui pra vocês, cerca de 4 minutos pra explicar, isso acontece no nosso cérebro em apenas 3 segundos. Ou seja, é aquela famosa frase que as pessoas falam, você tem apenas 3 segundos para impactar alguém. Mas na verdade, muitas pessoas não sabem nem porque elas dizem que você tem 3 segundos para impactar alguém. A verdade é que acontece toda essa coisa muito complexa. Gente, Deus assim caprichou na complexidade quando fez esse ser humano. Acontece que tem todo esse processo bem complexo dentro do nosso cérebro e em 3 segundos o nosso cérebro ele entende, é como se ele estivesse decifrando a imagem, analisando a imagem e falando se essa imagem passa segurança, se essa imagem
ataca e não sei de você tá em um ambiente e falar, ai, não fui com a cara dela, e você nem sabe o porquê. E hoje eu vou trazer pra vocês como as linhas e formas elas vão impactar na imagem profissional que vende. Porque assim, Lari, já que o cérebro ele processa tudo em linhas geométricas para facilitar a comunicação, para ser algo rápido, porque tudo isso que o cérebro faz, ele só tem uma função: te deixar vivo, te ajudar a sobreviver. A função do cérebro é essa. Então, ele processa tudo muito rápido, a forma que ele entende melhor é deixando em forma geométrica para dizer corre, fica e o restante que eu já falei aqui algumas vezes para vocês. Então, a gente vai entender como a gente consegue aplicar esse conceito, e ele sim é muito usado, gente, na arquitetura, no design. Quem é arquiteto que estiver me assistindo aqui vai saber bem que usa muito as linhas e as formas para passar o conceito que quer. Artistas usam muito. A imagem de muitas pessoas, de muitas profissionais, são intencionais. E é aquilo que eu falo, a única imagem que não é intencional é a tua que tá me vendo. Então, é por isso que eu trago essa Wikiclass, para vocês entenderem e conseguirem deixar cada vez mais a imagem de vocês intencional, de acordo com aquilo que o quê? Com aquilo que o nosso próprio cérebro vê. Combinado? Então vamos lá. Vocês podem me perguntar assim, Lari, é só forma geométrica? Não. Nós temos estruturas, espessuras, cores, as suas proporções corporais, os seus modos e, por fim, a sua oratória. Lembra que eu sempre falo para vocês que a imagem profissional que vende, a nossa imagem, ela é composta pelo acrônimo MEO, MEO, modos, estética e oratória? Então, não é só a forma geométrica, mas dentro da estética, dentro da aba estética, nós temos vários elementos e hoje a gente vai falar sobre a forma geométrica, especificamente sobre as linhas retas, beleza? Então, como eu falei pra vocês, além das linhas e formas, além das linhas geométricas, ainda tem a espessura, ou seja, vocês conseguem perceber que aqui na primeira foto é uma linha, só que é uma linha mais fina, é um triângulo, mas dentro desse triângulo tem um triângulo mais fino. É um círculo, mas tem um círculo mais fino, ou seja, não é só a forma geométrica, é a espessura dessa forma geométrica, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se ela é mediana, tudo isso comunica de forma inconsciente para o nosso cérebro. Isso é sem contar as próprias linhas geométricas, como linha reta, linha inclinada, linha horizontal, o círculo, o triângulo, o retângulo, o quadrado, tudo isso o cérebro ele processa de uma maneira, de forma praticamente que universal, tá bom? Só que como eu falei pra vocês, não é só as linhas, não são só as formas geométricas, a gente também tem a espessura, a estrutura, perdão. Então, no caso, a gente tem aqui, nesse primeiro círculo, a gente tem uma estrutura um pouquinho mais bem macia, como por exemplo o seda. Ali a gente já tem uma textura muito mais grossa, muito mais firme, como o couro. Então, quando você olha algo que tem couro, isso te passa mais firmeza. Quando você olha para algo de seda, isso te passa uma sensação mais de sofisticação. Quando você olha para uma textura como a do tricô, isso meio que te traz aconchego. Olha como é interessante, não são só as linhas e as formas. E aqui no final eu coloquei sabe, tipo aquele suede? Isso também passa uma comunicação. E aí vocês podem falar, Lari, mas aí tá tudo certo, é só as linhas, as formas, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, aí eu tenho as espessuras. Não, a gente ainda tem as cores. E dependendo do tom da cor, dependendo se a cor ela é uma cor mais fria, se ela é uma cor mais quente, ela vai passar sensações diferentes. E aí você pode falar, Lari, é tudo isso mais as cores e acabou? Não, ainda tem as suas proporções corporais. Então sabe aquela pessoa que ela tem a fisionomia mais séria, ou aquela pessoa que ela tem a fisionomia mais doce, ou seja, mais dócil, né, digamos assim? Isso muda de acordo com o quê? Com as linhas. Se as linhas são mais acentuadas, são mais marcadas, ou se as linhas são mais suavizadas, se o rosto da pessoa é mais redondo, se a proporção corporal dela é de um jeito, é de outro. Ou seja, tudo isso o nosso cérebro, ele analisa em apenas 3 segundos. Então, é uma informação que a gente pode usar ao nosso favor para quê? Para que a gente saiba como a gente está se apresentando para o outro, para que a nossa comunicação seja literalmente calculada, sabe? Se você sabe como o cérebro funciona, então fala,
Ah, então se o cérebro processa a linha X dessa forma e eu quero me vestir, e eu quero ser vista dessa forma, então eu vou me vestir desse jeito para que as pessoas elas venham me enxergar do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, é muito legal, né? Vamos lá então começar a falar sobre a linha reta vertical. Tá? Essa foi uma introdução, eu sei que foi uma introdução meio longa, mas vocês aqui já estão acostumados, vocês sabem aqui que o Wiki Class é aula, e aula, assim, eu fico tranquila e eu explico tudo pra vocês entenderem de forma extremamente profunda. Então eu não tenho dó de gastar tempo, tá? Vocês já me conhecem em relação a isso. Mas agora a gente vai entrar no assunto sobre linhas retas. A linha reta, depois a gente vai falar sobre a linha vertical, quadrado, retângulo. Vamos lá. Primeiro, linha reta vertical, ou seja, que aquela em pé, combinado? Bom, elas são linhas de força, controle e estrutura. Elas são linhas que são consideradas masculinas. Elas são associadas a retidão, liderança, a autoconfiança e aquilo que é claro, não ambíguo. Elas relacionam-se ainda com a intelectualidade e como aquilo que é conservador. São linhas frias que elas não expressam emoções. Bom, quando a gente fala sobre aquilo que é como se fosse algo conservador, gente, hoje vocês vão sair aqui com vários aprendizados além da imagem, tá? Eu não sei se vocês são cristãs ou não, ou religiosas ou não, mas vocês já ouviram aquela expressão assim, ai, fulano é muito quadrado. Eu já ouvi, eu sou cristã, eu já ouvi muito, ai, você é muito quadrada. E essa expressão da linha reta associado ao ser conservador, depois vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê o quadrado, mas é porque as linhas retas, como elas passam muita estrutura, força, retidão, é meio que algo que é imutável, aquilo que não muda. Então, ela tem resistência à mudança. Por isso que a expressão, ah, você é muito quadrado, é como se fosse uma pessoa que tem resistência à mudança. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente escuta e não sabe exatamente o porquê, nem a gente chama a pessoa de quadrada. Mas é isso. Sempre que você usa a expressão, ah, você é muito quadrada, é porque você está dizendo que aquela pessoa, ela é resistente à mudança. Gente, tô arrumando aqui minha câmera porque eu acho que não tá muito bom, não. Foi? Eu acho que foi. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as linhas horizontais, combinado? Ela também continua sendo reta por enquanto. As linhas horizontais, elas são imutáveis, elas expressam poder e segurança. Elas são barreiras que intimidam e negam. Elas remetem à linha do horizonte. Então, se você já teve a oportunidade de ir à praia, você chega assim em frente e você vê ali, aquele mar que, tipo assim, parece que não tem fim, mas ao mesmo tempo parece que é estável, sabe? Imóvel. É exatamente essa sensação que as linhas horizontais, elas passam para quem a vê. Aquilo que é perene, imutável, como eu falei para vocês, e estabelecido. Mas ao mesmo tempo, elas proporcionam uma sensação de conforto e segurança. É claro, se a gente souber como usar. Beleza, vamos falar então agora sobre a forma geométrica quadrado, porque até mesmo então a gente só tinha uma linha horizontal, uma linha vertical. Então, agora quando a gente junta as duas, a gente pode ter o quadrado ou o retângulo, como tá aqui na imagem, ou o triângulo, mas a gente vai falar agora, por enquanto, sobre quadrado e retângulo. Vamos lá? Bom, o retângulo e o quadrado, eles são formados por linhas, pela junção, né, das linhas verticais e as linhas horizontais. Por isso, qualquer imagem, espaço ou objeto com esse formato, ele vai expressar força, poder, frieza, segurança e intelectualidade. Gente, quando eu digo a expressão qualquer, é literalmente desde um espaço até isso sendo visto dentro da sua imagem. Então tem pessoas que elas têm naturalmente o formato de rosto mais quadrado, com linhas mais marcadas. Então naturalmente às vezes você nem sabe o porquê essa pessoa parece que é mais firme, que é mais segura, que é mais até mais fria. É justamente isso, porque em qualquer espaço, objeto, tudo que você vê que tem uma forma um pouco mais quadrada, ela passa essa comunicação para vocês. Por isso que eu falo para vocês que a gente usa não só a imagem que vende, imagem profissional que vende, não é só roupa. Vai muito, muito, muito além. Ai, a vontade de sair falando tudo, mas eu tenho que esperar, então vamos lá. Bom, só que aí vocês podem me perguntar, tá, Lari, legal, amei
aparecer no seu dia, por exemplo, numa reunião de trabalho. Quando a gente tem um ambiente que o ambiente de trabalho ali da reunião de trabalho tem aquela linha mais, aquela mesa mais extensa, mais retangular, mais firme, vocês conseguem perceber que ela até é mais espessa. Então ela passa mais essa força, ela passa um pouco mais essa agressividade. Quando a gente já tem uma outra mesa de reunião, o redondo ele é totalmente, praticamente, as linhas curvas, que a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai ter uma outra story class só sobre isso, porque assim, é muita coisa que tem pra falar pra vocês. Mas quando a gente tem já uma linha curva, a gente já tem algo um pouco mais assim, acessível. Sabe aquela mesa mais de amigo? Então já quebra uma barreira, que é a barreira que as linhas horizontais elas causam. Então nesse caso da segunda imagem é algo que não passa pra você tanta força. Pode sim passar seriedade, mas não vem com aquela força, sabe? De tipo, muita imponência. Essa é a palavra correta. E vocês podem analisar e perceber que na primeira foto a gente tem algo bem mais imponente, essa mesa, linhas extremamente mais retas, já na segunda não. Algo totalmente mais curvo e até mais suave, assim, passando essa imagem pra gente. Interessante, né? A gente às vezes acha que isso é só na imagem, por isso que eu falei, designer, arquiteto, artistas, todas as pessoas, elas usam as linhas e formas para comunicar aquilo que elas desejam. Só você que ainda não tem uma imagem que vende, mulher. A gente pode ver isso também em formato de móveis, de cadeiras, porque aqueles formatos mais retos, eles são mais firmes, literalmente eles passam mais essa frieza, enquanto aqueles mais arredondados, ainda mais se for mais peludinho, ele vai te trazer um pouco mais de aconchego. Então, por exemplo, se você chegar em uma sala, em um consultório e for sentar e tiver uma cadeira quadrada, uma cadeira com formato mais retangular, inconscientemente você vai preferir o mais... retangular não, gente, me perdoa. Se tiver uma quadrada e uma mais com linhas curvas, inconscientemente você vai preferir a com linhas mais curvas. Isso porque ela passa pra você um pouco mais de leveza, um pouco mais de acolhimento. Legal, né, gente? Nossa, eu amo isso daí, eu sou apaixonada por isso. Vamos lá, em outro ambiente que vocês também podem perceber isso. Em logos. Vocês podem ver aqui que a forma que eu uso para me comunicar com vocês em questão de de tipografia é uma. Já pensou se as linhas que eu falasse com vocês se fossem mais curvas? E assim, são detalhezinhos, sabe? Isso acaba te deixando um pouco mais acessível, um pouco mais... não é que você não tenha que ser acessível, tá? Mas algo muito menos reto, com menos força, entende? E eu trouxe até pra vocês verem a diferença da fonte que eu uso na minha logo. Eu uso com linhas mais retas, mais estruturadas, mais firme. Imagina se eu usasse aquela fonte Comic Sans, se eu não me engano esse é o nome, que tá aí embaixo. Olha a diferença, entende? E parece que... Ai, será, Lari? Aí, ó. Tô até mostrando pra vocês o antes e o depois ali, fazendo uma comparação pra vocês entenderem o quanto a linha e as formas, sim, elas implicam na forma que a gente vai ver e receber uma mensagem. Outra forma também que a gente consegue ver as linhas e formas é em púlpitos. Hoje a gente vê púlpitos, mesas de professores, pode ter outros formatos, mas os formatos naturais são exatamente esses quadrados, retangulares, porque eles também passam uma certa força, passam uma certa autoridade, principalmente para quem está atrás deles. Isso é muito legal, né, gente? Muito legal mesmo. Quando a gente traz isso para monumentos, prédios, a gente consegue perceber, vocês conseguem sentir no primeiro uma certa imponência, enquanto o segundo, por ele ser mais curvo, ele parece ser um pouco mais dinâmico, não parece ser ter aquela força toda. E ok, os dois são grandes, mas ele passa aquela imponência, força, e já o segundo não, é algo um pouco mais dinâmico, embora seja grande. O fato dele não ter linhas retas, tanto na vertical quanto na horizontal, e sim linhas mais onduladas, ele já passa mais esse dinamismo pra gente. Muito legal, né? Fala sério. E aí, pra vocês, eu vou dar pra vocês um exercício, uma lição de casa, porque aqui chega de só consumir como se não houvesse amanhã. Não, vamos lá pra exercício.
eu quero que a partir de hoje, quando você ver algo que você não se identifica, não diga mais, ai, não gostei, não sei nem o porquê. Não, eu quero que você reflita. Qual é a forma geométrica que esse elemento tem? Será que ele está passando para você mais imponência? Então é como se estivesse fazendo o seu cérebro ficar em posição, o seu corpo ficar em posição de ataque, na defensiva? Será que não é isso? Ao invés de você só falar assim, ai não sei, não gostei, pensa, a textura disso é mais rígida? Ele é mais espesso? Ele é mais grosso? Será que não é isso que está meio que me intimidando? Então, ao invés de você só dizer, não me identifico com isso, não gosto e não sei nem porquê, começa a colocar o seu cérebro para pensar. É de espessura grossa? É de espessura mais fina? E a partir disso, eu vou te dar um outro exercício. Ao invés de você falar assim, não gostei, não sei o porquê, começa a pensar também em você. Qual será a mensagem natural que as pessoas elas têm do seu rosto, do seu corpo? Pensa na sua imagem. Há linhas mais retas e onduladas que passam mais força e seriedade? Ou há linhas mais retas que passam força e seriedade? Ou há linhas mais onduladas que elas passam mais acessibilidade? Então é muito legal porque dentro do MIV, o que é que eu sempre ensino? É você pegar a sua proporção corporal, saber onde você quer chegar e usar os outros elementos dentro da sua proporção corporal. Vocês entendem? Vocês vão entender isso mais pra frente. A cabeça de vocês vai explodir. Ainda não chegamos no auge da aula, não. Eu sei que tá muito boa. Dá seu like aí se você tá gostando. Não se esqueça, comenta aqui, Lari, a aula tá boa, tô gostando, tô aprendendo pra caramba. Mas vamos continuar. E aí a minha pergunta se pergunte, na verdade, pra você. Qual é o seu objetivo de imagem? Tá, e aí, se você quer ser mais sério, você pensa, como eu posso, então, usar as linhas retas ao meu favor? E cuidado, mulher, pelo amor de Deus, cuidado para não ficar reto demais. Porque quando a gente tem uma imagem extremamente reta, onde tudo é reto, quadrado, passando muita força, muita firmeza, muita seriedade, isso pode acabar distanciando e gerando até algo um pouco mais agressivo. Então, sem saber, às vezes você tá usando coisas muito retas e as pessoas que te veem, elas já ficam ali na defensiva, porque elas se sentem meio que atacadas, entende? Lembra daquela leitura que o cérebro faz em 3 segundos? Quando você chega, você não passa uma seriedade com uma certa acessibilidade, sabe? Você passa uma seriedade com uma agressividade e quem te vê se sente atacada. Então, pensa bem, combinado? E agora a gente vai começar a falar sobre como a gente consegue ver essas linhas retas na nossa própria imagem, porque como eu falei aqui pra vocês, olha pra sua imagem, há linhas mais retas e onduladas, aí vocês vão ficar tipo, Lari, como é que eu vou analisar, como é que eu vou ver isso dentro da minha imagem? Vamos lá. Primeiro, muito se diz sobre cabelos lisos, eles passam força e seriedade. Sim, mas não é todo cabelo liso. Tem uma diferença entre o cabelo liso curto e o cabelo liso longo. Na próxima quinta-feira eu vou fazer análise de imagem de uma profissional e dentro dessa análise de imagem eu vou explicar para vocês qual é a diferença do cabelo, o que é que o cabelo liso curto comunica, o que é que o cabelo liso longo comunica, o que é que o cabelo ondulado curto comunica, o ondulado comprido, cacheado curto, médio, comprido, crespo curto, médio, comprido. Então, se você quer saber naturalmente o que é que o seu cabelo comunica, não perca a análise de imagem da próxima quinta-feira, combinado? Beleza, recado dado. Então, sim, o cabelo curto e reto, ele comunica isso. Vocês conseguem perceber? Porque ele forma meio que literalmente o quadrado. A gente consegue perceber aqui que é uma linha vertical e aqui que é uma linha horizontal. Principalmente se o corte desse cabelo for reto. Entendem? Ele vai sim trazer essa comunicação para sua imagem. E aí, quando a gente quer suavizar a nossa imagem, quando a gente quer deixar a nossa imagem mais acessível, que é no caso aqui da Malu Perini na segunda foto, que ela tá de lado, ela é a Malu Perini, ela fez um babyliss no cabelo dela, porque isso traz mais suavidade para a imagem dela. E aí é onde entra aquele aquele maldito mito
do tipo, Lari, então eu tenho cabelo cacheado, cabelo crespo, meu cabelo ele tem curvas, então eu não consigo passar autoridade, eu não consigo passar força. Sinceramente, meu cabelo também é cacheado, também é crespo. Mas, no natural, você consegue passar quando você traz um corte mais reto pro seu cabelo, que é no caso dessa moça. Vocês conseguem perceber que ela tá até de amarela, a primeira, que o corte do cabelo dela é mais reto, embora seja ondulado, não é mais menininha. Aqui a gente vê as ondas, mas aqui a gente vê ele mais reto, ou seja, tem esse equilíbrio tanto da seriedade quanto o ondulado. Então é isso que eu falo pra vocês, vocês não precisam mudar o cabelo de vocês pra se adequar. Ai, nossa, eu fiquei sabendo que cabelo liso passa mais seriedade. Sério que você vai mudar a sua essência, vai deixar de ser quem você é só porque falaram que cabelo liso passa mais seriedade? Tá, e o dia que você quer passar e o dia que você quiser passar dinamismo? Entendeu? Outra coisa que vocês podem fazer também é inclusive o que eu estou fazendo aqui agora. Vocês percebem? Eu estou com o coque baixo. O coque baixo ele tem uma comunicação inconsciente muito poderosa, que mais pra frente eu posso falar isso pra vocês, porque agora vamos focar aqui nas linhas retas, tá? Mas você pode sim usar o seu cabelo do jeito que ele é naturalmente, sabe? É como se fosse meio que um mantra meu, pra mim um dos meus valores, é um dos meus princípios, você não precisa deixar de ser quem você é, você não precisa deixar de ser quem Deus te fez pra ser só porque você quer comunicar algo, porque lá na frente, o dia que você quiser deixar de comunicar aquilo, quiser trazer mais acessibilidade para sua imagem, talvez você não tenha paciência de ficar ali sempre no babyliss, sempre fazendo quebrando ali a chapinha, fazendo aquela coisa toda. Não, você pode sim ter o seu cabelo cacheado, lindo, maravilhoso, crespo, lindo, maravilhoso, e mediando isso, trazendo essa informação ou para outros elementos, que isso vocês vão entender mais pra frente, ou vocês também podem usar isso através do penteado. Por exemplo, aqui mesmo a gente vê que a primeira moça que está com o cabelo cacheado, ela trouxe as linhas retas mais pro corte, combinado? Diferente da Ana Lídia, a quarta, a última, que vocês conseguem ver mais ondulado tanto no cabelo dela quanto no corte dela, que é um corte mais em camadas, que vai trazendo mais volume. Esse corte sim deixa a imagem mais feminina. Ele tem problema em parecer feminina? Não, mulher, tu é mulher, tu é mulher, vai querer parecer homem? Não. Se você quiser deixar assim, o seu corte em camadas, você ainda consegue passar força e autoridade. Você não precisa mudar, é aquilo que eu sempre falo, gente. Você não precisa mudar o seu cabelo pra passar autoridade e força. Combinado? Pelo amor de Deus, hein? Se mudar eu vou ficar brava. Mas, além disso, eu quero também trazer pra vocês outras coisas que a gente consegue ver essa leve curva. Na primeira foto, a gente tem uma curva ali que é das peças normalmente que são mais baby look. E na segunda foto também é uma camisa social rosa. Só que é uma camisa social masculina. E a gente consegue ver que ela é mais reta. Porque o homem, se bem que tem homem hoje que gosta mais de marcar mais o corpo. Mas no geral o homem não tem a cintura fina. É um corpo mais reto. Por isso, inclusive, que dizem que as linhas mais retas são consideradas masculinas. Porque segue o corpo masculino. Não tem curva. Já as linhas mais curvas são mais delicadas e femininas, porque seguem o corpo feminino. Então, basicamente essa é a diferença. Inclusive, tem uma Wiki Class aqui que eu falo só sobre camisa. Gente, pelo amor de Deus, entra e assista. De verdade, lá eu falo sobre como escolher a primeira camisa, como acertar na escolha, como saber identificar cores, formas, como você escolher a estampa correta. E, inclusive, semana passada, não, na verdade, tinha umas 2 semanas, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Lari, eu não consigo gostar dessas camisas femininas, mas que assim, são mais molinhas e são mais meiguinhas, porque ela não sabia, e ela foi falando pra mim, te entendendo. É que a verdade é que ela ainda não sabia que ela queria trazer uma imagem mais reta, mais firme, mais séria pra imagem dela, uma sensação, assim, uma comunicação mais séria, mais firme, mais reta, e ela não sabia exatamente como ela fazer. E ela falou assim: nossa, eu não sei, mas eu gosto da roupa masculina, porque ela tem
a gola um pouco mais firme. Não sei, Lari, eu gosto. E ela falou assim, eu fui lá então na seção masculina e comprei essa camisa masculina que eu tô usando. E ela tava linda, não tem problema, tá? De vocês usarem camisas masculinas. Inclusive, todas que eu uso são do meu esposo. Só tem uma que é minha mesmo, que é feminina. E mesmo assim ela é mais reta, porque justamente isso. Quando você usa algo mais curvo, ele vai ainda mais acentuar essa sua feminilidade. E essa minha amiga, ela não sabia exatamente, ela queria passar mais força, ela não sabia exatamente o porquê ela gostava da imagem com linhas mais retas, ela não sabia o porquê ela gostava da camisa masculina e não tanto da camisa feminina, mas a verdade é isso. Ela estava procurando coisas mais retas que, no caso, a camisa masculina passa. Inclusive hoje é moda, literalmente, tá na moda usar a camisa social masculina. Voltando a falar sobre a peça, a gente também tem a questão da calça. Sabe aquele modelo de calça mais flare? Ele pode sim te alongar, mas ao mesmo tempo ele também passa uma imagem mais feminina por conta das curvas, diferente da calça reta. Vocês estão vendo? Conseguindo perceber? E assim, a gente consegue ver as linhas retas, curvas, horizontais, verticais, em absolutamente tudo. E inconscientemente, quando você chega em um ambiente, é essa avaliação que o teu cérebro faz, que vira de cabeça para baixo, que manda pro sistema límbico e ele diz foge, fica, é seguro, ataca, entende? A gente também tem em relação a blazer. Blazer, ele pode ser tanto mais estruturado e reto, que é basicamente uma aparência mais reta, mais masculina. Hoje não, hoje homens estão usando mais blazers mais acinturados e mulheres estão usando blazers mais retos, enfim. Mas tem essa diferença, porque o blazer, por mais que ele traga essa força para a tua imagem, quando ele acentua bastante a sua cintura, ele também traz uma certa feminilidade, entende? Por conta das curvas. Já quando é um blazer que ele é extremamente reto, literalmente sem curva, aí ele traz ainda mais força para sua imagem. E a gente consegue perceber aí, ó, essa diferença. Um blazer mais curvado, ali lembra da linha mais ondulada e a linha mais reta. Interessante, né, gente? O nosso cérebro, ele vai associando isso rapidamente na nossa imagem. A gente tem um exemplo aqui também de uma bolsa. Ambas são pretas, tem até uma textura mais fofinha, as duas, mas uma ela é mais reta e a outra ela é mais curva. Então uma ela é mais firme, passa força, e a outra, embora seja preta, ela ainda é um pouco mais dinâmica por conta da forma dela. Então assim, não é só a cor, entende? Ai, nossa, eu vou usar preto e vou ficar séria. Não, meu filho, porque se você usar preto em uma forma totalmente ondulada, esse preto ainda vai estar suave na sua imagem, entende? Ai, eu amo falar sobre isso. Vamos lá, a gente também tem o exemplo do sapato. Aqui eu trouxe uma sapatilha simples, ok? Mas que ela tem o bico redondo. Por isso que dizem, bico redondo. Gente, aqui eu digo pra vocês o porquê de tudo, tá? Falo mesmo. Por isso que dizem que bico redondo, na nossa imagem, ele deixa a nossa imagem mais feminina, pode até achatar, isso realmente é verdade. O mais feminino é por causa da forma redonda, tá vendo? A linha mais curvada. Enquanto o mocassim, que eu sou apaixonada. Gente, se eu fosse um sapato, eu seria um mocassim. Enquanto o mocassim, ele ali, ó, mais reto, ele passa mais firmeza, certo? O bico ali mais reto, tudo vai comunicando. Gente, nosso cérebro, quando ele faz essa leitura, é perfeito, é incrível, é incrível. Você precisa ter uma imagem que vende, mulher. Bom, vamos lá. Muitas linhas curvas, elas resultam em imagens similares a essas, mais femininas, que literalmente elas acompanham as nossas curvas. Então, por exemplo, na primeira foto a gente vê uma moça com um look monocromático e ela tá de blazer, certo? Mas não tá tão fechada a imagem dela, porque a gente percebe que o blazer, ele está acompanhando a silhueta dela, tá acompanhando a cintura dela. A calça também não é uma calça reta. Lembra que eu mostrei pra vocês lá a diferença da flare e da calça reta? Então, por mais que seja uma mensagem, uma imagem mais séria, ao mesmo tempo tá acompanhando a nossa curva, então tá deixando mais feminina. No lado oposto, a gente tem isso já com a camisa. Lembra que eu falei pra vocês? Aquela camisa, quando ela marca muito o nosso corpo, ela não é mais reta,
ela traz sim essa imagem mais feminina. Então fica feminina em cima, feminina embaixo, se ela usa ainda uma sapatilha. Inclusive, falando, vocês perceberam aqui que eu basicamente montei um look com vocês, né? Tem a blusa, tem a calça, aí tem o blazer, aí a gente também tem uma bolsinha e um sapato. Brincadeira, só queria trazer para exemplificar mesmo. Ao passo que linhas retas, elas são consideradas linhas mais masculinas, elas podem também gerar um afastamento. Mas aqui você também pode compensar com outras coisas, com outros elementos que a gente pode falar mais pra frente, tá? Mas aqui vocês conseguem perceber que tem uma certa diferença. Aqui ela tá algo mais curvado e aqui não, reto, mais firme. Aqui ó, no blazer verde vocês conseguem ver até com uma maior intensidade. Tá ali reto, gente? Não muda, entendeu? E a gente consegue perceber o quadrado, que passa essa estabilidade e tudo mais. Muito, muito legal. E vocês podem virar pra mim e perguntar, Lari, ok, gostei de tudo isso, mas pra quem é linha reta? Bom, vamos lá. É para todas as profissionais que elas desejam trazer essa força, estrutura e a firmeza para sua imagem. Para quem também tem muitas curvas e deseja até deixar a imagem mais reta, até mesmo mais masculina. Hoje tem muitas mulheres que elas querem deixar a imagem um pouco mais masculinas, então elas tiram as curvas da sua roupa, elas deixam roupas cada vez mais e mais retas. E também para quem quer parecer mais mulher e menos menina. Não estou dizendo que linhas curvas elas vão te deixar muito menina, mas não, são linhas mais literalmente femininas. Então quando você quer trazer eu digo o aspecto mulher, quando a gente fala assim de uma questão mais madura, de parecer mais velha, de parecer mais firme, então você traz essas linhas retas para sua imagem. E a exemplo disso, eu coloquei até para vocês aqui a foto da Ana Lídia, porque vocês lembram que antes ela tava com o cabelo todo mais encamada, muito mais feminino. Recentemente, na verdade, tem uns bons meses já, ela fez um corte mais reto, mais long bob, e ele vem assim, ó, ele tem até um certo volume, na frente tem um pouquinho a mais, a menos, mas ele tem muito mais linhas retas, que passam essa coisa mais mulher, mais séria, do que linhas mais curvas, encamadas, que são um pouco mais femininas. Vocês entendem? Então você pode trazer essas linhas para sua imagem em qualquer área. Então, por exemplo, você pode trazer para o sapato. Tem toda uma comunicação. Vou falar com vocês ainda mais pra frente, porque ainda não terminamos. Mas aí vocês podem perguntar também, Lari, tá? Um dia que as pessoas mais erram, no caso da linha reta. E aqui, olha, de coração, prestem muito atenção. Cuidado, porque quando você não sabe como e o que dosar essas linhas, você pode acabar passando uma imagem dura e agressiva. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tem muitas linhas retas, a gente passa muita agressividade e a pessoa que nos vê, ela se sente até meio que atacada? Quando, na verdade, você só queria mesmo passar força e impor respeito. Então, nesse caso, a sua imagem, ela precisa ser intencional. Vocês lembram que no começo da aula eu falei, é aquela expressão, nossa, não fui com a cara dela, mas você não sabe nem por quê. É porque talvez a imagem dela seja com muitas linhas retas, passando muito mais essa agressividade e causando um certo... deixando a pessoa que a vê em ataque. Então cuidado se você não tá fazendo isso na sua imagem profissional. Às vezes você quer ser mais acessível, mas você tá fechando, colocando muitas, não só cores fechadas, mas muita textura e muitas linhas retas e passando essa imagem mais agressiva. E não se esqueçam, a sua imagem profissional, ela precisa ser intencional, tá bom? E Lari, como é que eu consigo ter então essa imagem totalmente intencional? Eu não sei se vocês conhecem, mas se você não conhece, você precisa conhecer a técnica CAC. Que o que é? É a comunicação altamente calculada. Então você não vai ter mais aquele problema de você não saber dosar essas linhas. Você não vai mais ter aquele problema de passar uma imagem dura e agressiva. Claro, você pode passar se essa for a intenção que você deseja passar, sabe? Mas o que é basicamente essa técnica? Quando você a tem, a profissional, ela consegue equilibrar as suas proporções corporais. Lembra que eu falei que todas nós temos uma comunicação que ela é natural, nossa, mas a estrutura
Ou seja, lembra que eu falei pra vocês? A textura também, em relação ao couro, se é seda, você consegue trazer esse equilíbrio de forma perfeita para sua imagem. A espessura, lembra que eu falei que não é só ser uma linha fina? Não é só ser uma linha reta. Se ela é fina, ela vai comunicar algo. Se ela for grossa, ela vai comunicar outra coisa. Você vai juntar isso com as cores, a combinação das peças, aí sim entra aquela coisa de o que calça vai ficar melhor com que blusa, mas dependendo do que você quer comunicar, como é que você vai fazer essa combinação? As demais formas geográficas, porque se vocês forem parar pra pensar, a gente tá aqui falando tem quase uns 40 minutos, mas eu só falei sobre a linha reta. Eu só falei sobre a forma quadrada, mas a gente ainda tem o triângulo, tem o retângulo, tem outras coisas que a gente pode, inclusive, ter na nossa imagem que pode estar apresentando perigo para quem nos vê, ou também trazendo acolhimento, ou também trazendo tanta feminilidade ou até mesmo uma fragilidade para um lado negativo que as pessoas nem nos levam a sério. E pensa, eu só falei aqui das linhas retas, ainda tem muito mais para falar. Por fim, a gente tem os modos, porque lembra que a imagem é o acrônimo meu, modos estética oratória? A gente também, com a técnica CAC, a gente equilibra esses modos e, por fim, a oratória. E o resultado, toda essa somatória aí, é uma imagem que vende da forma que você gostaria. Então, quando eu falo assim, a minha missão aqui é fazer você ter uma imagem que vende, não é você... Eu falo isso bastante no Instagram. Não é você ser uma cópia da Larissa, não é você usar as mesmas coisas que eu uso, é você usar a sua imagem de forma intencional. E para isso, para você não sair de forma insegura, para você saber o que é que você está comunicando, para você saber o que é que o cérebro da pessoa vai processar quando ele vê a sua imagem, você precisa ter a técnica CAC. Por quê? Você vai passar a ter uma imagem muito mais segura e não vai viver naquela, o que será que eu tô comunicando? Nossa, será que eu estou adequada para o ambiente? Não. Isso não acontece quando você tem essa técnica. E não se esqueçam, a minha missão aqui é fazer você ter uma imagem profissional que vende e vende muito, combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa Wiki Class. Se gostaram, deixa aqui nos comentários e eu te vejo na próxima. Um beijo!